terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Queremos, antes de iniciarmos a leitura dos doces pensamentos, quero elevar o pensamento a Deus e agradecer pela vida, pela saúde, pelas experiências que passei e pelas experiências que passarei. Agradecer aos amigos, agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais que colaboram diretamente nesse nosso pequeno trabalho, que é a divulgação dos doces pensamentos. Quero agradecer especialmente a você pela sua paciência, pela sua visualização e seus comentários. Quero dizer que seus comentários são importantíssimos nesse nosso trabalho, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais. Muito obrigado. Que Deus os mantenha na sua paz. Estamos lendo hoje Doces Pensamentos de Inácio Ferreira, do livro Ecos em Conflito, no capítulo 12. As trevas são organizadas. Eu me recordo, comentou Domingas, de uma advertência de Chico Xavier, quando certa vez falou-nos a respeito da organização das trevas. As trevas são muito organizadas, disse-nos ele. À época, o assunto girava em torno do propósito do que, consciente ou inconscientemente, agem no sentido de tirar Jesus do Espiritismo. Afirmam, enfatizei, que o Espiritismo, no Brasil, tomou um rumo equivocado e, pasmem em suas alegações, chegam a insinuar que Chico seja culpado pelo fato de o Espiritismo, em terras brasileiras, ter assumido características mais religiosas que científicas. Sério, doutor? Inquiriu Paulino, não querendo acreditar no que acabara de ouvir de minha boca. A espírita que insinue umas coisas dessas? A espírita que insinua coisa muito pior, meu caro. Claro que estou falando sério. Evidente que quase todos consideram-se homens de ciência, pois que possuem formação acadêmica ou, no mínimo, detêm certa cultura. O equívoco, no entanto, está neles próprios, que não conseguem enxergar que a finalidade da doutrina, desde os primórdios, é a de reviver o Evangelho, posto que a necessidade básica do espírito seja a de renovação íntima. Agora, culpar o Chico, hein? Sublinhou Domingas. É o cúmulo dos absurdos, um despropósito. E eles ainda culpam Emmanuel, o mentor do estimado medianeiro de Pedro Leopoldo e Uberaba, como também o Dr. Bezerra de Menezes, acusando o médico dos pobres de ter sido um espírita devoto de Maria, mãe de Jesus. Doutor, argumentou a confreira, eles gostariam de perguntar a tais críticos pelas suas credenciais, de vez que,
Com certeza, não passam de meros teóricos que estimariam uma doutrina reveladora e não consoladora, tão somente para lhes satisfazer a curiosidade da informação. Credenciais ou currículo. Na verdade, eles quase não possuem nenhum, a não ser uma meia dúzia de certificados dependurados na parede, obtidos na presente encarnação. Reencarnaram, encontraram o serviço feito e agora se julgam com bastante autoridade para criticar. Aprenderam e, com sofrível aprendimento, estão aprendendo. Espiritismo com Kardec e Chico, e agora, de meros aprendizes que são, promoveram-se a mestres. Doutor, aparteou Odilon, oportuno como sempre. É bom que eles saibam que em nossos comentários aqui não estamos, por nossa vez, a criticá-los. A criticá-los não, a marretá-los sim, disse. Gracejei com sinceridade. Afinal, Odilon, esses nossos irmãos precisam de quem lhes fale da sua mediocridade, porque daqui a pouco eles estarão se considerando deuses na doutrina. Recordo-me de um amigo que, ao ouvir Chico falar a respeito do elitismo dentro do movimento, contou-nos que ele dizia que dentro do espiritismo não deveríamos formar uma frente muito avançada, porque então esqueceríamos na retaguarda aqueles que devem seguir conosco. E que afinal, Inácio, sublinhou Modesta, são aqueles que Jesus veio buscar em todos nós. Exato. O pensamento desses nossos companheiros mais intelectualizados, embora respeitável, é a expressão velada do egoísmo que prevalece na criatura humana, mesmo na pessoa considerada mais ou menos boa. Eles realmente não estão pensando nos feridos da guerra, que nos cabe socorrer no campo da batalha. Como haveremos falar de Sorbonne ou de Harvard com quem está precisando ouvir falar de pronto-socorro e hospital? Como haveremos demonstrar um cardápio de caviar a quem sequer dispõe de pão para matar a fome cotidiana? Sacrificar ou renunciar aos próprios anseios intelectuais pelas necessidades imediatas de quem está sofrendo é grandeza de quem somente são capazes as almas verdadeiramente grandes, exclamou Manuel Roberto. Manuel, eu sempre disse que você é um filósofo nato? Repliquei com alegria ao ouvir o dileto amigo em frase tão bem posta. É isso aí. O que haveria de ser de nós, outros, se Jesus não tivesse vindo à Terra ensinar-nos a soletrar as primeiras palavras do divino alfabeto, do amor e da verdade, consubstanciado nas páginas de seu Evangelho, com a infinita paciência com que um professor alfabetiza uma criança? A vida do Cristo é comovente, falou Domingas com os olhos marejados de lágrimas. Ele sempre rodeado por necessitados, mendigos, esfarrapados, doentes, famintos, loucos. Homens, mulheres e crianças que eram considerados os últimos dos últimos, emendou Modesta. Eram chamados inclusive de pobres de espírito. Ele os conduzia como de fato a um rebanho sem pastor. Aconchegou-os ao coração e proclamou sem palavras: eles todos são meus. Chegou a dar a vida por um malfeitor.
enfatizou Paulino. Sinceramente, Aduzi, eu penso que esses nossos irmãos que alegam que o Espiritismo tenha tomado um rumo equívoco no Brasil, insinuando culpa a Chico Xavier, no fundo, igualmente não aceitam o Cristo. Não é possível que, de coração, eles aceitem o Evangelho. Doutor, advogou Odilon, às vezes aceitam em espírito. Podem aceitar em espírito, mas não aceitam em verdade, exclamei. Eles buscam o espírito da verdade, mas ainda não buscam a verdade do espírito, que para mim se resume numa única palavra: necessidade. Porque ignorar as necessidades alheias, sem dúvida, é ignorar qual seja a nossa maior necessidade. A nossa maior carência não é de sermos amados, mas sim a de amarmos. O diálogo se estendia, afastando-se um pouco do nosso propósito de centralizar comentários em torno da onda de desânimo que vem envolvendo as centenas de tarefeiros do ideal espírita cristão na Terra, e como o tempo urgia, deliberamos voltar ao assunto que nos preocupava. E como sempre, foi Odilon que, nesse sentido, encarregou-se de fazer com que realinhássemos o pensamento. Precisamos, quanto possível, continuar insistindo com os nossos irmãos e irmãs encarnados para que reajam contra o abatimento. Contra o abatimento espiritual que ultimamente parece-lhes vir pesando excessivamente aos ombros, e que eles retomem o espírito de sacrifício que qualquer empreendimento do bem requer no mundo de provas e expiações, qual ainda é o orbe planetário. Sem um mínimo de esforço e boa vontade, ninguém segue adiante em qualquer realização edificante, ponderou Modesta. É ingenuidade acreditar que, seja na Terra ou aqui, no planeta espiritual, possamos contar com alguma espécie de facilidade para cumprirmos com o dever. Creio que os nossos irmãos encarnados ignoram o teor de nossas lutas na condição de espírito liberto do corpo carnal, mas não liberto das limitações humanas que nos caracterizam. A lagarta, quando larga o casulo, vira borboleta, mas não vira águia, observei. Em maioria, eles devem achar que para nós tudo é fácil, que vivemos volitando quais lepidópteros em derredor da luz, fascinado pela sua claridade. O quê? Lepidópteros? Essas mariposas noturnas que, atraídas pela luz, terminam por calcinar as próprias asas. Eles, lá na Terra, devem nos supor assim. Ou então, na condição de colibris, sempre voejando ao derredor de perfumadas flores da vida de além-túmulo. Não sabe que ralamos e que o corpo espiritual é dotado de glândulas sudoríparas que nos fazem transpirar de ensopar a roupa. Aliás, o roupão de americano cru, coisa mais sem gosto que eles sempre supõem que vestimos, numa afronta à própria sobrevivência dos estilistas. Pelo que estou ouvindo, considerou Paulino, o esforço dos espíritas cristãos da atualidade, no testemunho da fé, comparado com a dos
pioneiros da doutrina. Sem querer generalizar, não existe. Resumi sem muito lero-lero, por conta de um companheiro que sempre me alerta para esse aspecto. Eu sempre preciso destacar as exceções, mas insisto, exceções de meia dúzia de três. Ah, Inácio, Modesta, vali-me de um trocadilho recorrente. Eu sei que os meus números são modestos, mas meia dúzia de três talvez ainda seja muito, nessa escassez que andamos de figos na figueira, o que ainda, que certa oportunidade, há 2000 anos, levou o Senhor a indignar-se com ela. Doutor, foi a vez de Odilon tentar colocar-me em rédeas. Ah, não sou eu, respondi. Reclame com os evangelistas, pois que afinal foram eles que narraram o fato para a posteridade. Quanto a mim, confesso-lhe que tenho um receio danado do Senhor encontrar-me a qualquer hora despido de frutos, porque igualmente ele não costuma avisar a hora que vem. Na parábola das 10 virgens, ele nos recomenda vigilância, afirmando que não sabemos o dia e nem a hora. Ah, pode ser engraçado, concordou Modesta, mas isso é a expressão da realidade. Onde estiver, como estiver e com quem estiver, ninguém sabe a hora em que contas. Nisso ou naquilo haverão de ser-lhes tomada pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Estamos encerrando hoje mais esse capítulo agora. Quero mais uma vez agradecer aos amigos que acessaram nossa página de ontem para hoje. Agradecer seus comentários e dizer que eles são muito importantes. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos permitir. Mais uma vez, muito obrigado. Tenham uma terça-feira de muita paz.